Você trabalha demais, se esforça e mesmo assim vive no limite. E o pior, não é nem falta de dinheiro. É o seu cérebro te sabotando, sabia? O dinheiro entra, some rápido e no fim do mês sobra só a canseira e frustração. Você olha para a própria vida e pensa, o que eu estou fazendo de errado, hein? Porque no fundo, você sabe que não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de sonho. Mesmo assim, algo trava, algo impede você de avançar. E talvez o mais doloroso seja exatamente isso, sentir que está dando o seu melhor, mas vivendo sempre no limite. Por que isso acontece com tanta gente boa e esforçada? E se eu te dissesse que o problema não está na sua renda, nem nas oportunidades que você teve, nem na sua capacidade? Existe um erro invisível, um verdadeiro bug, na forma como a maioria das pessoas pensa sobre dinheiro. Um defeito silencioso que se instala na mente sem avisar e começa a controlar decisões, escolhas e comportamentos. Você acha que está no comando, mas na prática está sendo guiado por esse padrão escondido. E o mais perigoso é que quase ninguém fala sobre isso. Ao longo deste vídeo você vai entender exatamente como esse bug se forma, por que ele se fortalece com o tempo e como ele faz você perder dinheiro mesmo tentando acertar. Algumas partes podem ser desconfortáveis. Outras vão fazer você pensar, como eu nunca percebi isso antes? Mas se você ficar até o final, vai enxergar sua vida financeira com outros olhos. E daqui a pouco, tudo isso vai começar a fazer sentido. Agora pensa comigo. A maioria das decisões que você toma sobre dinheiro não acontece com calma, papel, caneta e reflexão. Elas acontecem no meio da correria, do cansaço, da pressão do dia a dia. É no caixa do mercado, na fatura do cartão, numa promoção que aparece do nada, numa conta inesperada. Nessas horas, você não para pensar profundamente. Você reage, age no automático. É como dirigir por um caminho conhecido e quando percebe, já chegou, sem lembrar do trajeto. Esse piloto automático financeiro vai sendo construído aos poucos. Ele nasce das experiências da infância, das frases que você ouviu, dos medos que aprendeu, das dificuldades que viveu. Dinheiro é difícil. Quem tem muito é porque deu sorte na vida. Melhor não arriscar. Tudo isso vai virando regra interna, mesmo que você nunca tenha parado para concordar com elas. Com o tempo, essas regras começam a comandar suas escolhas. Você evita investir porque tem medo de perder, gasta para aliviar a ansiedade, parcela para não sentir o peso agora, foge dos números para não se frustrar e depois se culpa por isso. Vira um ciclo silencioso, medo, impulso, arrependimento, promessa de mudança e repetição. O mais cruel é que, enquanto isso acontece, você acha que está apenas vivendo. Não percebe que está preso dentro de um sistema mental que não foi criado por você, mas que agora controla você. E talvez, até aqui, você nunca tenha parado para pensar que esse piloto automático pode estar sabotando sua vida financeira há anos. Mas o pior ainda não é nem isso. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você não perde dinheiro porque gasta demais. Você perde dinheiro porque pensa errado sobre ele. A maioria das pessoas acredita que o problema está no valor das compras, no preço das coisas, na falta de salário maior. Mas isso é só a superfície. O verdadeiro erro acontece antes, na forma como a mente interpreta cada decisão. Você pode ganhar mais, cortar gastos, fazer planilha e ainda assim continuar travado, se o pensamento continuar o mesmo. Enquanto você acredita que dinheiro é sempre escassez, perigo ou estresse, suas escolhas vão refletir isso. Você vai agir com medo. Vai escolher o mais rápido, não o melhor. Vai buscar alívio rápido, não construção. Vai proteger o agora e sacrificar o futuro. E tudo isso parece prudência. Parece responsabilidade. Parece maturidade. Mas, na prática, é autossabotagem disfarçada. Ninguém te ensinou a pensar estrategicamente sobre dinheiro. Te ensinaram a sobreviver, a não dever, a não errar,
a não passar vergonha. Só que sobreviver não é prosperar. E enquanto você confundir cuidado com medo, economia com privação, segurança com estagnação, o bug continua ativo, silencioso, comandando suas decisões, infelizmente. Talvez isso doa ouvir, mas também liberta, porque se o problema estivesse fora, você não teria controle. Mas ele está dentro. Está no jeito como você interpreta cada escolha. Isso muda tudo. Daqui a pouco você vai entender exatamente como esse padrão se forma na sua mente e por que ele parece tão difícil de quebrar. Imagina uma pessoa andando dentro de um grande labirinto. No começo, ela entra cheia de esperança, acreditando que logo vai encontrar a saída. Os primeiros caminhos parecem promissores. Ela anda rápido, confiante, mas depois de um tempo, percebe que sempre volta para o mesmo lugar, a mesma parede, a mesma curva, a mesma sensação de frustração. Então ela tenta correr mais, tenta escolher mais rápido, tenta não errar. E sem perceber, entra exatamente nos mesmos caminhos de antes. Esse labirinto é a sua mente financeira, certo? Cada decisão é uma curva, cada escolha é um corredor. E o piloto automático é o mapa invisível que você segue sem questionar. Ele foi desenhado ao longo da sua vida, com medos, experiências ruins, perdas, comparações, frases que você ouviu e situações que marcaram você. Mesmo quando existe um caminho melhor, mais aberto, mais seguro, você não enxerga, porque só conhece o que sempre percorreu. No começo, esse labirinto parece proteção. Ele evita riscos, evita erros grandes, evita quedas, mas com o tempo, ele vira prisão. Você não cai, mas também não sobe. Não perde tudo, mas também não constrói. Fica rodando em círculos, acreditando que está avançando, quando na verdade só está repetindo. E o mais perigoso é que, lá dentro, tudo parece lógico. Cada decisão tem uma justificativa. Agora não dá. Melhor garantir. Depois eu vejo. Não é o momento. Essas frases são como placas dentro do labirinto apontando sempre para o mesmo lugar. Elas parecem seguras, mas levam ao mesmo ponto. Muita gente passa a vida inteira dentro desse sistema mental sem perceber, sabia? Trabalha, luta, se esforça, sonha, mas sempre esbarra nos mesmos limites. Não porque é incapaz, mas porque nunca parou para questionar o mapa que estava seguindo. Nunca percebeu que o problema não era a falta de saída, era seguir sempre o mesmo caminho. E talvez, enquanto você escuta isso agora, esteja começando a reconhecer alguns desses corredores na sua própria vida. Algumas decisões repetidas, alguns medos antigos, algumas justificativas automáticas. E quando essa consciência começa a surgir, algo muda. Porque pela primeira vez, você não está só andando. Você está olhando ao redor, está percebendo o labirinto. E é exatamente nesse momento que a transformação começa. Porque agora você não é mais apenas parte do problema. Você começa a se tornar parte da solução. Talvez, até hoje, você nunca tenha parado para pensar que muitas das suas dificuldades financeiras não vieram de decisões ruins isoladas, mas de padrões repetidos que pareciam normais. Você não acordou um dia decidindo, hoje eu vou me sabotar. Você só foi seguindo o que parecia seguro, o que parecia prudente, o que parecia responsável, e aos poucos isso foi moldando sua vida sem você perceber. Ninguém te ensinou a observar a própria mente quando o assunto é dinheiro. Ninguém sentou com você e explicou como emoções, medo, comparação e insegurança influenciam cada escolha. Então você fez o que todo mundo faz. Aprendeu errando, imitando, sobrevivendo. E isso não é culpa sua. É consequência de falta de orientação, falta de educação financeira básica. Quando você olha para trás, começa a enxergar um padrão. As mesmas promessas feitas todo ano. Os mesmos objetivos adiados. As mesmas justificativas repetidas. Ano que vem, eu me organizo.
Quando sobrar uma grana, eu invisto. Depois eu penso nisso. E esse depois nunca chega. Não porque você não quer, mas porque o automático sempre vence, concorda? O mais forte é perceber que, em muitos momentos, você sabia que aquela decisão não era a melhor. Você sentiu, teve um alerta interno, uma dúvida, um incômodo, mas ignorou, porque parecia mais fácil, mais rápido, menos doloroso. E fez isso tantas vezes que virou um hábito. E aqui é importante dizer, isso não te torna fraco, te torna humano. Todo cérebro foge da dor e busca conforto. O problema é quando o conforto de hoje rouba o futuro de amanhã. E talvez, pela primeira vez, você esteja entendendo que não é azar, não é destino, não é falta de capacidade. É um padrão aprendido. Mas agora você está vendo. Agora você está consciente. E consciência muda tudo. Porque a partir do momento em que você enxerga o labirinto, ele perde poder. A partir do momento em que você reconhece o bug, ele começa a falhar. E é exatamente a partir daqui que você pode começar a reprogramar sua relação com o dinheiro, não com fórmulas mágicas, mas com escolhas diferentes, feitas com presença. A boa notícia é que você não precisa virar outra pessoa, nem mudar tudo da noite para o dia. Para começar a corrigir esse erro mental, bastam alguns ajustes simples, feitos no momento certo. O primeiro é criar uma pausa antes de qualquer decisão financeira importante. Antes de comprar, parcelar, investir ou assumir um compromisso, pare por alguns segundos e pergunte: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Essa pergunta quebra o automático. O segundo ajuste é começar a observar seus próprios padrões sem julgamento. Em vez de se culpar, passe a se analisar. Perceba em quais momentos você gasta mais, evita números, toma decisões por medo ou compara sua vida com a dos outros. Essa observação transforma erro em aprendizado, e aprendizado gera crescimento. O terceiro é substituir reação por intenção. Reagir é decidir por impulso, intenção é decidir com direção. Sempre que surgir uma pressão externa ou interna, respire e lembre-se do seu objetivo maior, não do desejo imediato, mas do propósito que você quer construir.